noite a todos. É um enorme prazer estar novamente com vocês às quintas-feiras. Meu nome é Luana, costumo tocar antes da palestra na harmonização e gostaria de pedir que nesse momento a gente tente aquietar um pouco o pensamento, né? Fechar os olhos, sintonizar com a espiritualidade maior para que possamos aproveitar e nos conectarmos com nós mesmos durante essa palestra. Pode ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato.
Sei que não tem sido fácil, mas já vai passar. Sei, concentra em cada passo e confia. Sei que dói, mas você tem de tentar pra respirar de novo. Deixe que eu te envolva nesse compasso e confia. Há sempre um colo pra te acalmar. Há sempre mãos a te afagar. Há sempre alguém disposto a te ajudar. Há sempre alguém, é só confiar. Há sempre um colo pra te acalmar e te ninar. Há sempre mãos pra te guiar. Há sempre alguém disposto a te ajudar. Há sempre alguém, é só confiar. É só confiar. É só confiar. É só confiar. Amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do dia de quinta-feira da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, ou como dizemos carinhosamente, a Casa de Sheila. É uma alegria poder estar de volta, mesmo que virtualmente, à casa,
para mais um momento de reflexão e de aprendizado em torno dessa temática que nos foi dada como sendo um desafio, que é nós falarmos sobre o tema incertezas do futuro. E diga-se de passagem, é um tema bem desafiador, porque é um tema que fala sobre os nossos dias, o nosso momento atual, independentemente do que hora estamos passando. Mas de alguma sorte, sempre nos envolve a questão da incerteza do futuro, porque de fato nós não sabemos o que vai nos acontecer. Mesmo quando não estamos dentro da pandemia, é algo que sempre nos assalta. E essa programação desse mês, muito bem proposta pela casa, ela traz como desafio nós estarmos refletindo sobre esta programação. Como tema central, busca interior, que para nós também é sempre um desafio, essa conquista dessa busca interior que implica obrigatoriamente no conhecimento de si mesmo. E não poderia ser outro o autor espiritual, senão o espírito Joana de Ângeles, que tem ao longo de 2 décadas nos desafiado a essa busca interior. E hoje, em particular, a partir do livro da sua série psicológica, Autodescobrimento, uma viagem interior, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E dentro da programação da semana de quinta-feira, nós temos os sofrimentos, terapias da esperança, exame do sofrimento e hoje, especificamente, conforme dissemos, incerteza do futuro. E para que a gente possa refletir sobre o tema, nós gostaríamos antes de convidar a todos a nossa prece inicial, antes das devidas considerações em torno desse tema. Então, convidamos a todos a se colocarem em uma posição de oração, preferencialmente fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus e em sintonia com a música que nos chega, oremos dizendo assim: Amado Jesus, Senhor da vida, abençoa os nossos propósitos e nos fortalece em nossa fé, para que, amparados na energia do Teu amor, possamos conduzir de forma adequada, satisfatória, o tema de hoje. Que a nossa querida irmã Sheila possa estar conosco, nos fortalecendo e subsidiando nas ideias, nos pensamentos, a fim de que o trabalho de hoje nos inspire ao nosso crescimento e à nossa busca interior. Desta forma, com votos de paz e harmonia, nós damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, com votos de muita paz. Sendo assim, nós, mais uma vez, damos as boas-vindas a todos que estão chegando agora, dizendo para aqueles que ainda não sabem que a nossa proposta hoje é trabalharmos a incerteza do futuro. E conforme dito um pouquinho antes, faz parte do livro Autodescobrimento, uma viagem interior. Mais especificamente, nós vamos encontrar esse tema no capítulo 8, Sicários da Alma, em que Joana vai estabelecer como sendo esse malfeitor da alma, esse sanguinário, além da incerteza do futuro, o passado e o desconhecimento de si mesmo.
E é interessante nessa questão que ela considera como sendo sicários da alma, exatamente essa possibilidade que é pensarmos também no passado. E quantos são aqueles que efetivamente, quando não estão presos, alienados, reféns desse futuro incerto, vivenciam esse passado aprisionador? Porque durante toda a mensagem, Incerteza do Futuro, Joana vai abordar também esta temática. E ela inicia fazendo essa consideração. O fato de estarmos presos e ligados a esse passado, seja um passado cronológico da atual encarnação, seja ainda esse passado reencarnatório que trazemos na nossa memória espiritual e que de alguma sorte vai estabelecer a qualidade das nossas vidas, no que se refere à nossa paz interior ou às nossas aflições, à nossa felicidade ou à nossa infelicidade. Então, nós vamos ver que além desse passado, que muitas vezes ele é de fato cruel, tem também a questão do desconhecimento de si mesmo. Porque hoje, frente às necessidades humanas de uma sociedade eminentemente materialista, egoísta, egóica e voltada para o que é de fora, exterior, muito dificilmente encontramos tempo para voltarmos a atenção para nós mesmos. E passamos toda uma encarnação dentro dessa perspectiva do desconhecimento de nós mesmos e, consequentemente, pelo fato de não nos conhecermos, sofremos as injunções desse passado, que quase sempre ainda é um passado sombrio, pois que vem comprometido com as leis de Deus, por conta da consciência de culpa, ou então nas incertezas desse futuro, do que vai nos acontecer, ou do que nós projetamos para acontecer, e que de fato muitas vezes não acontece. Não por conta de Deus, mas muitas vezes porque não nos preparamos no presente para que quando esse futuro chegue, tenhamos como resultado, fruto do nosso labor, do trabalho realizado no presente, dissociado com o passado, esse futuro promissor. Porque na mensagem Incerteza do Futuro, Joana também toca nesse aspecto da necessidade de nos constituirmos no presente atual, a fim de elaborarmos elementos fortalecedores para que quando desse futuro, que na verdade é a consequência dos minutos, das horas, dos anos, possamos viver mediante os resultados da colheita que produzimos ao longo desse caminhar que a vida nos oferece através das experiências humanas e espirituais que vivemos na nossa encarnação. Por conta disso, nós, muitas vezes, ou por falta dessa consciência, muitas vezes nós nos perguntamos, a exemplo desse questionamento que eu trago inicialmente para todos nós refletirmos. Como lidar com a incerteza do futuro? Porque é algo que, de alguma sorte, nós não sabemos efetivamente como lidar. E aí vem a dúvida, a incerteza de como lidar efetivamente com esse futuro. Mas mediante a consciência de que somos espíritos imortais, fadados à perfeição, precisamos compreender que quanto a esse futuro, nós temos pelo menos 3 possibilidades, que seria o futuro A, o futuro B e o futuro C. Quanto ao futuro A, poderíamos dizer que seria a perspectiva de que viveremos conforme nós assim produzimos
no presente. Que todas as nossas ideações, que tudo que nós planejamos, de fato, não aconteça, porque não fizemos por merecer no presente. E aí, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, chegamos a uma determinada fase da vida com esse sentimento de improdutividade, de uma amargura dentro de nós, porque nos demos conta de que, apesar dos sonhos, dos desejos, das vontades de realização, nada fizemos para obter isso em um futuro, se não distante, mas de um futuro próximo. Porque, como somos imediatistas, nós queremos que tudo seja para já. E, na perspectiva do Espírito, sabemos que nem tudo pode ser para aqui e agora. Mas, na medida em que nós laboramos, agora, no presente, como resultado, nós colheremos nesse futuro. E aí é o que se diz, a cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. No futuro B, poderíamos imaginar, dentro de uma perspectiva mais positiva, de que aqueles nossos sonhos, aquelas nossas ideações, de fato se concretizaram. Mas não por milagre, não porque Deus resolveu me aquinhoar dessas conquistas, mas como consequência do trabalho laborioso que eu fiz no decorrer do meu presente. Ora, pensando no passado, refletindo sobre o que eu fiz, ora pensando no presente e projetando para o meu futuro as consequências daquilo que eu estiver fazendo no aqui e no agora. Então, esse futuro B, poderíamos imaginar, e muitos vivenciam, como sendo as conquistas alcançadas mediante o esforço, a disciplina, a tenacidade para alcançar aquilo que se deseja, como vemos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, se você quer atingir algo, conquistar algo, você sabe que se você se empenhar, que se você produzir e se você fizer dentro daquela estruturação que é adequada e dentro dos procedimentos legais, a probabilidade de conquistar são reais e efetivas. Eu quero, por exemplo, fazer um curso superior. Eu sei que se no presente eu estudo, eu me dedico, eu faço os exames, eu tenho uma tendência, uma probabilidade de passar. E uma vez passado, eu vou cursar o curso e se eu não desistir dele, a tendência é que ao final daquele período letivo eu adquira o certificado e habilitação para exercer aquela função, aquela profissão. É um futuro que nós poderíamos considerar como sendo esse futuro B, que é dentro das expectativas do que eu projetei e que de fato vai acontecer. Mas a gente pode igualmente pensar nesse futuro C, que não seria necessariamente nem o A nem o B, ou, quiçá, uma mistura do A e do B, mas dentro de um direcionamento maior, que seria dentro de um plano espiritual, considerando que todos somos espíritos, e que, dentro da lei de Deus e dos meus comprometimentos passados, esse futuro ser estaria muito mais próximo para ocorrer do que propriamente em relação aos dois anteriores. Nesse sentido, a gente pode considerar aquilo que Jesus considerou como sendo os resignados da bem-aventurança, os que choram, porque seriam consolados, no sentido de que eu entendo que, apesar de ter feito toda uma trajetória, todo um plano, toda uma estratégia, esse futuro não se deu por conta de que eu tinha algo a mais para fazer dentro das minhas condições espirituais e que, de fato, os caminhos que me levaram foram para aquela destinação. Eu que tenho esse olhar pelo conhecimento de mim mesmo, ao invés de me revoltar, de me chatear, de me lamuriar,
eu entendo que esse é o caminho no qual Deus assim deseja que seja o melhor para mim. Quando não Deus propriamente, mas que nas minhas ações, nas minhas escolhas, eu me enveredei por aquele caminho, por aquela estrada, como sendo psiquicamente, do ponto de vista do espírito, aquilo que seria o melhor para mim nessa encarnação. Então, é dentro desta realidade que o Espírito Joana de Ângeles, ela vem nos chamar a atenção quanto à necessidade desse pensar quanto à incerteza do futuro. E vejamos, então, o que ela nos propõe a partir da sua mensagem. Eu considerei algumas passagens que achei interessante para que a gente possa estar pensando e refletindo sobre a temática dessa noite. Vejamos, então, como é que começa a mensagem. Ela diz assim: em face dos substratos do passado, arquivados no subconsciente, quase sempre negativos, neurotizantes, a pessoa pressupõe que o seu será um futuro carregado de problemas, de desafios, exigindo-lhe continuar abraçado à cruz do sofrimento. E é interessante que quase sempre, por conta dessas incertezas, nós assim pensamos que o nosso futuro, que a nossa destinação é para o sofrimento, é para a dor, para as consequências difíceis e aflitivas, considerando que nós vivemos de um mundo de provas e de expiações. E como vemos lá no Livro dos Espíritos e dentro da literatura espírita de uma forma equivocada, não seremos felizes aqui na Terra. Então, se eu vejo que as minhas gerações, que me antecederam, as gerações familiares que me antecederam também não foram bem-sucedidas, por extensão, eu também não serei. E crio, por conta desse meu inconsciente carregado de substratos negativos, eu acredito que o futuro será carregado de problemas, de desafios, exigindo-me continuar abraçado à cruz do sofrimento. Claro que nós não vivemos em um mundo que poderíamos considerar como sendo um mar de rosas, porquanto a sua condição evolutiva não nos permite sermos felizes absolutamente. Mas precisamos investir tanto quanto possamos para a conquista dessa felicidade, em que o futuro não tem nada estabelecido, predito, a não ser a certeza do que é incerto, a certeza de que tudo dependerá de como nós assim fizermos as nossas escolhas. Porque o futuro tem muito a ver com aquilo que nós estamos escolhendo hoje, como consequência dos resultados de amanhã. E é o que ela vai dizer, dando continuidade ao tema. Porque não desalojou dali os hóspedes indesejáveis da perturbação. As mensagens que capta em relação ao futuro são assinaladas por incertezas e preocupações. E como isso é comum nos nossos dias, vivemos dentro desse psiquismo de incertezas, de preocupações, acreditando que nada vai dar certo, de que não vamos realizar os nossos sonhos, os nossos desafios. E com isso vivemos amargurados, vivemos infelizes ou sobressaltados, considerando que as coisas que vemos pelos noticiários, que nos chegam através das notícias, nos causam esta dor e esta aflição. Mas dando seguimento, o Espírito ainda vai considerar. Ninguém se pode evadir do processo de crescimento interior. E esse imperativo da evolução apresenta-se com dúvidas a respeito de como enfrentá-lo e que fazer enquanto o aguarda. Isso é fato, isso é verdade. Não podemos fugir desta realidade, porquanto nós não temos ainda a condição de prever e de nos assegurarmos do que vai nos acontecer no futuro. Até porque se isso acontecesse, nós não teríamos estrutura emocional e psicológica
para o seu enfrentamento. Daí porque Deus, na sua sabedoria e misericórdia, ele permite o esquecimento, seja do passado, para que nós não nos reconheçamos tal como somos, e igualmente o futuro, deixando livre a cada um de acordo com as escolhas que estiverem fazendo no seu processo do dia a dia. Como disse o próprio Cristo, que deveríamos nos preocupar com o dia do dia, porque a cada dia as suas preocupações e as suas aflições. Porque quando nós estendemos isso para esse futuro incerto, nós trazemos esse comportamento evasivo, esse comportamento frustrante. E ela ainda continua dizendo: a atitude correta está em viver cada momento intensamente, porquanto cada minuto que se acerca e passa é o futuro chegando e transformando-se em passado. Olha que atitude positivista do espírito Joana de Ângeles. E bem consolador quando ela diz que a atitude correta é viver cada dia as suas próprias preocupações, porque as horas estão passando, os minutos, e esse futuro não é nada mais, nada menos do que essas horas, em que logo mais se transformarão em passado. E nós não podemos resgatar, ainda que revivamos o passado, para modificá-lo, mas podemos fazer algo diferente, que é nós construirmos o futuro na medida em que nós nos permitimos a fazer novas escolhas. E por conta disso é que ela segue dizendo o seguinte para nós. Vejamos. A soma dos segundos transforma-se em milênios. É mais exequível realizar-se em cada pequeno lapso de minuto do que aguardar a sucessão dos anos. Seria mais ou menos aquela pessoa que comprou uma roupa. Isso acontece muito. E ao invés de vestir, curtir a roupa nova naquele dia, naquele momento, vai esperar que aconteça uma grande festa, um grande evento para poder vestir. E às vezes, esse grande evento, essa grande festa, não aconteça. E aí a gente, ao invés de experimentar o sabor e a alegria de estar vestindo uma roupa nova, estar apresentando isso ao público, e estar bem consigo mesmo, porque antes de mais nada, você precisa estar bem com você mesmo, você aguarda uma oportunidade que talvez ela não aconteça. E em acontecendo, não é garantia que mesmo vestindo nessa época, vai ter a mesma satisfação, a mesma alegria que seria se eu estivesse vestido logo depois que eu comprei ou em uma oportunidade anterior. A gente fica muito aguardando esse futuro que é incerto para fazer as coisas, quando o momento é aqui e agora. E ela então vai considerar também, quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se a ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consume o programa estabelecido. E a mente, ela trabalha desta forma, sob comandos. Porque se você não dá comandos à sua mente, você automaticamente, inconscientemente, você também está dando. Mas dando comandos que talvez não sejam aqueles que você gostaria de ter dado. E quantos são esses programas que não se realizam por falta desses comandos? E quantos são aqueles que não se planejam, não se agendam e não estabelecem dentro daquele dia os horários para a realização do comando mental para fazer as coisas? E as horas passam, o dia acaba e a gente se dá conta que tudo aquilo que nós planejamos ou pensamos fazer, não fizemos nada. E aí projetamos para o dia seguinte, tal qual acontece no final de cada ano, quando nós fazemos a lista daquilo que nós queremos que aconteça no ano seguinte. E o ano, os 365 dias passam e a gente descobre que igualmente ao ano anterior,
que passou e não fizemos nada, esse que também se encerra, igualmente passou e não fizemos nada, e que a lista assemelha-se tal qual a do ano retrasado, e que a gente vai projetar, uma vez que não fez nos 2 últimos anos, aquilo que possivelmente também não faremos nesse que possivelmente vai estar entrando. Isso se nós conseguirmos chegar ao final desse ano que está iniciando, porque não é garantia de vivermos no corpo físico por mais 365 dias do ano. Mas seguindo, ela vai considerar: quando não se deseja inconscientemente fazê-lo, estatue-se um dia, na primeira oportunidade. Esse dia e esta oportunidade não existirão, porque não foram definidos. Assim também é esse futuro, não delimitado, vazio, ameaçador. Isso lhe diz alguma coisa? Isso tem a ver com você? Porque muitos de nós nos comportamos dessa forma. Porque nós não estabelecemos prazo, não assumimos um contrato com nós mesmos por não nos conhecermos, ou por estarmos aprisionados ao passado, que é um dos sicários, conforme nós vimos, e que Joana apresenta no capítulo 8 do livro, Autodescobrimento, e que nós ficamos presos a ele, quando poderíamos estar no presente, olhando para o futuro dentro dessa perspectiva e construindo no presente aquilo que queremos que aconteça de fato. Daí porque, mediante esta realidade, ela então vai considerar, e merece notar, que se nós não estabelecemos prazo, não determinamos o que fazer, muito possivelmente não acontecerá. E por conta disso, por ser um hábito recorrente, e nós bem sabemos disso, nós temos a incerteza do futuro, porque chegamos na idade em que estamos e descobrimos que aqueles sonhos, que aquelas ideias, que aqueles arroubos da juventude, nenhum deles se constituíram em realidade. E que nós nos deixamos levar muitas vezes pela onda e dizemos que era o meu karma, é a justificativa de que eu não tive oportunidade, porque eu nasci em uma família que não me deu condições, porque meu extrato social não foi o mais adequado, porque eu tive muitos problemas na infância. A gente cria inúmeras justificativas para não assumir aquilo que de fato é da nossa responsabilidade. Porque em que pese o gênero de prova, conforme vemos no Livro dos Espíritos, mas não é garantia determinante de que de fato tenhamos que viver dessa ou daquela forma, a não ser as escolhas que eu faço no caminhar. Sabemos apenas que a destinação é para a felicidade, para o autoencontro. Então ela vai considerar o seguinte: diante de vários compromissos indefinidos, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores, que seleciona pela importância quais os que têm primazia para a execução. É aquela criatura, aquele sujeito que planeja algo e estabelece uma série de eventos, de realizações, mas ele não prioriza aquilo que é mais importante. E aí até chegamos a fazer algumas coisas, mas no final do dia, quando passamos em revista o que fizemos, descobrimos que aquilo que poderia ser primordial, necessário, urgente, nós não fizemos. Ou se fizemos, fizemos pela metade, porque demasiadamente demos tempo àquilo que, até certo ponto, não era algo principal. E hoje a gente vê muito isso quando falamos sobre as redes sociais. Basta nós analisarmos o tempo que nós gastamos nas redes sociais. E eu já li alguma coisa, não sei até que ponto é verdade ou não, mas merece uma reflexão, em que o autor dizia: o tempo de horas que nós gastamos nas redes sociais é o tempo que nós poderíamos em um ano ler 200 livros. Imagine isso. E aí eu pergunto para você, como para mim, quantos livros nós já lemos até agora no ano? E quantas horas nós já passamos de 1º de
janeiro a 28 de maio, até o presente momento, a esta hora, quantas horas nós passamos nas redes sociais? E se nós pegarmos essa quantidade de horas e o número de livros, quantos livros nós já poderíamos ter lidos nesses 5 meses, quase 6 desse ano? Isso é importante a gente pensar, porque são 6 meses que se passaram e que estão no passado. E que nós poderíamos ter dado um movimento, uma ação maior para o nosso crescimento, ou pelo menos nessa autodescoberta de quem somos. Porque nós vivemos presos no passado porque nós não nos conhecemos, que é outro sicário. O desconhecimento de si mesmo, que nos aflige, o medo de olhar-se no espelho de frente, nos faz com que fiquemos retidos ao passado sombrio, mesmo sabendo que ele nos angustia, que nos causa dor e infelicidade, e que nós vemos a olho nu que as horas estão passando e a gente não tem coragem de se mobilizar, de sair dessa zona de conforto no qual nós nos prendemos, e aí somos reféns emocionais de nós mesmos, porque não temos coragem de sair para um movimento de ação, um movimento de impulsionamento, e ficamos nas lamúrias, no mimimi, nas reclamações, dizendo que o problema agora é por conta do Covid-19, da pandemia, que eu poderia ter feito muita coisa, mas eu não fiz porque eu estou preso dentro de casa. A gente começa a dar justificativa e todas elas para fora. Dentro dessas justificativas, eu pergunto a vocês, quais aquelas que você trouxe para si mesmo? Que você se autorresponsabiliza? Isso é algo que a gente precisa pensar quanto a essas incertezas do futuro. Porque todas elas são projeções daquilo que eu estou fazendo ou não do meu presente. Mas, dando seguimento ainda, ela considera dentro dessa citação: não atendidos e registrados dão curso à instabilidade emocional, a incertezas e preocupações. E nós vemos o quanto isso é real. Nós temos lá uma lista de afazeres. E como nós não os fizemos nenhum, vem então a consciência de culpa, que, diga-se de passagem, é que mais atormenta o indivíduo nos nossos dias. Porque sabe que deveria ter feito e não fez. Herculano Pires, ele vai considerar, no seu livro Educação para a Morte, que um dos temores da morte não é propriamente a morte, mas um dos fatores essa consciência de culpa do que deveria ter sido feito e que não fez. E sabe que quando desse retorno à pátria espiritual, terá que enfrentar-se com a própria consciência. E como não se conhece e como também não fez o que deveria ter feito, teme as consequências pelas escolhas realizadas naquela encarnação. Então o medo está exatamente por conta disso. E Joana, com a sabedoria que lhe é característica, ela vai considerar como não foram atendidos e registrados esses compromissos que ficarem definidos, dão curso durante toda aquela caminhada encarnatória à instabilidade emocional, a incertezas e a preocupações. E que muitas vezes nós as trazemos das experiências anteriores, como sendo resultados das nossas atitudes felizes ou infelizes, quase sempre infelizes, perpetradas pela ação inconsciente do nosso livre-arbítrio. E que hoje a consciência nos chama para os devidos reajustes. E aí Jesus, com sabedoria disse: reconcilia-te depressa com os teus adversários enquanto estás a caminho. O que a gente faz? Prorrogamos para outras reencarnações. E esses adversários não são aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro de nós mesmos. E é nesse ponto que eu preciso pensar o quanto antes, porque hoje nós temos o bendito conhecimento da doutrina espírita, que é uma luz no nosso caminho que amplifica e que dá sentido ao existir. Sabemos
ou passamos a compreender que estamos de passagem, vivendo uma experiência momentânea e que levaremos para o mundo espiritual as consequências daquilo que nós amealhamos na encarnação, em particular os valores morais que devem constituir o homem de bem na nossa atual sociedade. Mas seguindo até por conta do tempo, Joana nos presenteia então com essa mensagem que eu achei bem interessante, que tem muito a ver com a proposta de hoje. Vejamos. Um mestre, informado que lavrara um grande e arrasador incêndio em uma floresta próxima, convidou os discípulos para que juntos fossem plantar cedros no terreno calcinado após lavrá-lo. Inquieto, um discípulo retruncou-lhe: por que plantar o cedro hoje, se ele demora 12.000 anos para desenvolver-se e alcançar a plenitude? E nesse ponto a gente percebe que esse discípulo bem seria eu, como bem poderia ser qualquer um de nós, os presentes aqui no canal. E é importante que a gente pense isso, porque a resposta, para quem não conhece, é uma resposta de um mestre, de um sábio, e que serve para os nossos dias. Eis então o que ele considerou nesse sentido. Vejamos. Sem perturbar-se, que é uma característica dos mestres, o sábio respondeu-lhe: aqueles que foram queimados nunca nos informaram quem os houvera plantado, embora oferecessem sombra e vida sempre. Ademais, já que demoram tanto para atingir a exuberância, não percamos tempo, a fim de não lhes atrasarmos o desenvolvimento. Olha a sabedoria do mestre. E voltando ao ponto X da questão, que serve também para nós na nossa atual encarnação, dentro da nossa atual realidade social. Vejamos mais uma vez. Sem perturbar-se, o sábio respondeu-lhe: aqueles que foram queimados nunca nos informaram quem os houvera plantado, embora oferecessem sombra e vida sempre. Se a gente fosse trazer para a nossa realidade de hoje, são as nossas conquistas sociais até então postas para nós. As benfeitorias que nós temos nos nossos dias, a exemplo dessa tecnologia, dessa possibilidade de estarmos próximos, mas não sabemos quem as fez. E quanto tempo levou para chegarmos aqui nesse processo tecnológico de aprimoramento? E muitas vezes, dentro de uma visão egoísta, nós nos limitamos ao interesse pessoal, a simplesmente tirarmos vantagens, e sem nos percebermos de que existe uma história, existem gerações que construíram aquilo que hoje nos beneficia, e que cabe a nós, como cidadão, como indivíduos e espíritos, darmos a nossa contribuição também para as futuras gerações, que na verdade seremos nós mesmos que voltaremos revestidos de novos corpos. E essa incerteza do futuro, igualmente, é uma projeção daquilo que reencontraremos quando voltarmos. Porque se no presente encarnatório eu não faço nada por mim, nem pelos meus, nem pela sociedade a qual estou constituída, não terei nada. É a tal chamada transição planetária, a incerteza de que estarei ou não nela. Mas se eu não estou fazendo nada aqui por ela, certamente não terei a possibilidade de estar certamente quando estiver implantada definitivamente os mansos e os pacíficos, os bem-aventurados, porque do ponto de vista do diapasão, da vibração, eu não tenho condições de poder fazer parte dessa nova sociedade ou dessa nova geração, conforme bem nos traz Kardec no livro A Gênese. Mas voltando e finalizando, ademais, já que demoram tanto tempo para atingir a exuberância, não percamos tempo, a fim de não lhes atrasarmos o desenvolvimento. Não percamos tempo.
não percamos tempo. E eu pergunto a vocês, como a mim mesmo, quanto tempo já perdemos até aqui? Quando poderíamos já estar plantando, ou já tendo plantado, os nossos cedros, as nossas árvores, que nos darão, quando do nosso retorno, sombra e vida. Como querer ser feliz se você ainda sequer começou a plantar uma árvore? Sequer nem pensou em escrever um livro. O filho, me parece que é o último, são 3 coisas para ser feliz. Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Esse pelo menos já fez. Mas mesmo tendo feito, trazido, qual o cuidado que estamos dando a esse cedro? Porque simbolicamente poderá ser. Como ele crescerá? Quais serão as sombras que eles darão? Ou serão as preocupações que ora acarretamos e que transferimos para eles? Porque eles serão as projeções daquilo que somos hoje. É a nossa obra-prima que nós estamos esculpindo, talhando. E eu, como escultor, como artista da obra, preciso averiguar de quando em quando se esta é realmente a obra-prima que eu quero deixar para a humanidade, para a sociedade depois de mim. E aí me faz lembrar de uma citação de Dr. Bezerra de Menezes, que é atribuída a ele, que diz que por onde ele passava, deixava pegadas de luz. É o cedro dele que cresceu dando sombra. A exemplo dessa imagem que nós vemos aí. Como é interessante e bonita, quantos anos não terá essa árvore que nós vemos na imagem? Então é preciso que nós comecemos a plantar os nossos cedros, ok? Dando seguimento e correndo um pouquinho por conta do tempo, Jesus, o psicoterapeuta ímpar em excelente receita de paz, propôs: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pergunto a vocês, como tomo para mim também. Será que nós estamos colocando na prática essa mensagem de Jesus de há mais de 2000 anos? Porque é importante que nós consideremos. Disse-nos Jesus: basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque assim como ele alimenta os pássaros e veste os lírios, o que ele não faz, o Pai, por nós? Porque essa é a sequência da mensagem. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olhai os lírios dos campos, as aves dos céus. E é preciso que nós pensemos sobre isso, quantas incertezas do futuro. Porque o futuro cabe a Deus. O que cabe a mim é produzir no presente. É fazer como aqueles 2 homens ou 2 servos da parábola dos talentos, que não estavam preocupados quando da vinda do Senhor para que lhes perguntassem: o que fizestes dos bens que eu lhes dei? Dos talentos. A preocupação deles era, naquele momento, multiplicar. Enquanto que o outro, que muito simboliza o homem e a mulher dos nossos dias, inquietos, preocupados, angustiados pelas incertezas do futuro, enterramos. E nisso nós perdemos o tempo, nas discussões, nas justificativas, nos apontamentos de quem é certo, de quem é errado, de que a culpa é de Deus, de que a culpa é de minha mãe, de meu pai, que eu sou culpado por isso, por aquilo, e esqueci que Deus permitiu que eu esquecesse tudo do passado para construir o presente. Então, nesse sentido, a gente precisa focar nesse item final da mensagem. Basta
a cada dia o seu mal. Ou eu entendo isso, ou terei ainda por muito tempo, enquanto sicário da minha alma, esse ponto que Joana nos traz, a incerteza do futuro. E quanto mais eu me angustio pela incerteza do futuro, mais eu deixo de viver o presente. Mas ainda seguindo, ele vai considerar o espírito. Assim, cada instante merece o investimento da atenção, dos cuidados que se pretende direcionar para as ocorrências do futuro. Agindo com precisão hoje, são eliminadas desde já, evitando-as mais tarde. Olhar o passado tem de positivo quando nós avaliamos, tal qual propôs Santo Agostinho em resposta àquela questão 919. Fazei como eu fazia quando estava entre vós. Passava em revista todos os meus atos ao final do dia. Isso é olhar para o passado. Para ver se algo de errado tinha feito com alguém ou deixado de cumprir com a lei de Deus. Para que no dia seguinte me comprometer a fazer algo que fosse diferente. A me desculpar. A ir realizar aquilo que eu deixei para hoje, o que eu poderia ter feito ontem. Então, ela com propriedade e sabedoria, ela reforça. Cada instante merece o investimento da atenção, dos cuidados que se pretende direcionar para as ocorrências do futuro. Agindo com precisão hoje, são eliminadas desde já, evitando-as mais tarde. Senão, continuaremos todos nós presos a esse futuro incerto que não sabemos o que acontecerá. Seguindo, ela diz, como decorrência da acomodação aos hábitos e ideias já digitados no subconsciente, a pessoa esconde suas aspirações e valores nobres nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz, nos transtornos neuróticos, na insatisfação que lhes constitui escusa para não lutar, permanecendo sem o autoauxílio ou autoexame e transferindo para os demais a culpa do insucesso, da sua irresponsabilidade, da sua aceitação sem resistência. É o que mais vemos hoje quanto àquelas pessoas que chegam até uma certa idade ou acima da meia-idade e que olham o passado e ficam na culpa, na reclamação, na insatisfação, no julgamento, na infelicidade, porque se permitiram a isso. Esconderam-se dentro de si mesmo, nesse subconsciente, que é uma expressão da consciência trazida por Freud, quando ele vai dividir a consciência. E que lá fica guardado tudo quanto nós fizemos e não fizemos. Se a gente não abre esse porão do subconsciente para ver o que tem lá dentro, muito dificilmente nós avançaremos em rumo à nossa felicidade. E finalizando, ela diz assim: o desenho do planejamento futuro é realizado com material que se está usando nesse momento. E eu pergunto a você rapidamente para poder seguir. Qual é mesmo o seu material que você está usando hoje, nesse seu presente? Para que esse futuro seja um futuro feliz. Tal qual aquela historinha do homem da casa. Vocês conhecem a história? Não vou contar não, mas ela é muito interessante. Só vou fazer um resumo rápido. Pelo fato de ter usado materiais inapropriados e de baixo valor, quando ele terminou a casa, o seu patrão, considerando que ele disse que não iria mais trabalhar na empresa, ia pedir aposentadoria, já estava cansado de fazer muitas casas. Vou terminar contando a história toda, viu? E então o chefe dele, por gostar muito dele, saber do profissional que ele era, disse-lhe: eu quero só mais um favor seu. E ele ficou um tanto quanto chateado, ficou na incerteza se iria ou não aceitar. E disse: qual é? Queria que você fizesse a última casa. Ele pensou 2 vezes, 3, quase que ele desiste. Mas para não dizer que não fez, foi fazer. Só que ele fez, como a gente diz no popular e baianamente, a migué. Me permitam assim a expressão.
foi fazendo a toque de caixa do jeito que queria, com os materiais que ele achou que deveria colocar sem o devido cuidado, como ele fizera até então, antes do pedido de demissão. Resultado, quando ele terminou, ele disse assim para o chefe: agora está pronto. A sua casa está pronta, eu vou embora. Senão, antes de você ir, só um instantinho. E aí pegou a chave da casa e disse: toma, essa casa é sua. E ele se assustou, ele ficou envergonhado de si mesmo, porque ele se deu conta que aquela casa mal feita, mal construída, seria a qual ele teria que, a partir daquele momento, viver, morar. Foi o que ele fez para ele. E é o que a gente está fazendo o tempo todo com as nossas escolhas. E aí volta a Joana, embora o tempo seja corrido. O desenho do planejamento futuro é realizado com o material que se está usando nesse momento. Qual é o material? Me diga, pensem. Diga aí no chat. Qual é o material que você está usando para construir a sua casa? A fim de que essas incertezas do futuro não te inquiete tanto no presente. Ela então diz: gerando decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas, programa-se o porvir agradável, compensador, que deveria ser a atitude daquele operário. Para tanto, o cultivo dos pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. É necessário pensar alto, a fim de colher resultado satisfatório. Quem pensa a mesma coisa recebe sempre aquilo que já tem. Variar para melhor é candidatar-se ao superior, ao não fluido. Pense sobre isso, porque eu vou me deter a seguir para ver se a gente consegue fechar. Faltam apenas 2 citações. E a gente está quase em cima da finalização do trabalho. Ela então diz assim: a luta fortalece o caráter e capacita o ser para os contínuos desafios que lhes facultam o crescimento interior. Essa realização é intransferível. É intransferível porque só você é capaz de fazê-lo. Não Deus, não os espíritos, não o pai, não a mãe, não a sogra. É você. Do contrário, vai se arrepender também você. Ainda que culpando todos esses. Vivendo bem cada momento, em profundidade, o futuro torna-se natural, acolhedor, gratificante, porquanto será conforme os atos de ontem, em reencarnações passadas e de hoje, na existência atual, que alterará o mapeamento do amanhã. Ou seja, não tem nada definido. A gente pode e deve construir no hoje esse nosso futuro, essa nova casa a qual todos haveremos de viver um dia. Ok? Dando seguimento, ela ainda considera: se em vez disso, como mecanismo de fuga contra a renovação, a pessoa, programadores e desconforto, sem confiança nos acontecimentos por vindouros, certamente está desejando exatamente conforme receberá. Há uma fatalidade inevitável. A colheita dar-se-á de acordo com a sementeira. Não há violência nem transmutação de espécimes, de valores. Esse ponto é o X da questão. Não há uma fatalidade inevitável. A colheita dar-se-á de acordo com a sementeira. Pense nisso, porque eu estou pensando sobre isso. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado, substituindo por outros criadores de confiança e serenidade, sem sombras psicológicas que ocultem a realidade, o desenvolvimento dos valores internos. Nesse ponto é o que mais acontece, já falamos até aqui um pouco sobre isso. A consciência de culpa que nós trazemos desta e das anteriores experiências reencarnatórias e que precisamos muitas vezes do trabalho terapêutico, psicológico, para nos reajustarmos com nós mesmos, porque não nos reajustaremos com a lei sem que antes nos reajustemos com nós mesmos. E ela então finaliza dizendo: uma psicoterapia especial, entre outras, ressalta na fixação pela repetição de frases idealistas, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece, de meditação no serviço de amor ao próximo, através do amor a si mesmo. Enquanto assim agir, o futuro se estará fazendo presente
e logo passado, sem qualquer insegurança ou incerteza, maceradora, enriquecido pelas propostas agradáveis das perspectivas de êxito tornadas realidade. Ou seja, essa é a profilaxia, o trabalho no bem, a meditação, uma boa terapia, um bom aconselhamento, uma meditação, a necessidade do autoconhecimento e tudo que possa nos favorecer ao nosso crescimento espiritual. Esta é a proposta que Joana nos faz nesses meus últimos 5 minutos de live aqui com vocês. Se eu passar 2 minutos, eu peço perdão a vocês e a Milane também, tá bom? Então, para finalizar, a última tela eu tirei do Facebook, do Google, e que eu acho que ela fecha muito bem essa proposta de Joana de Ângeles, que diz assim: nunca deixe que as tristezas do passado e as incertezas do futuro estraguem as alegrias do presente. Se de nada do que trouxemos até aqui ficou claro, internalizado, pelo menos essa frase lá do portal Mensagens com Amor, em que ela diz: nunca deixe, nunca te permitas que as tristezas do passado e as incertezas do futuro estraguem as alegrias do presente. Portanto, viva hoje e agora, independentemente do que possa estar lhe acontecendo. Porque somente desta forma é que nós teremos a oportunidade de ressignificarmos, transformarmos o passado de sombra em um presente de luz e um futuro de paz e de certeza de que estamos, como consequência do labor e do trabalho, vivendo a colheita do plantio que nós fizemos. Aqueles 2 homens, voltando à parábola dos talentos, que receberam 2 e 4, multiplicaram por mais 2, por mais 4. E o que disse o Senhor? Bons e fiéis servidores, dar-te-ei muito mais no futuro. E quanto àquele que enterrou, que aí pode ser a projeção do eu, do presente nosso, esse foi chamado de mau e servidor. Lhe seria tirado tudo quanto ele não tinha. A pergunta que eu deixo para vocês e para mim: qual desses 2 personagens queremos ser na nossa história espiritual? Daquele que enterrou o talento ou daqueles outros 2 que multiplicaram o talento? No mais, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade bendita do reencontro. Espero ter trazido a contribuição para o encontro de hoje, agradecendo a Casa de Sheila pela oportunidade que ao longo desses anos tem me dado de estar falando sobre a doutrina espírita. Agradecer a vocês pela paciência, pela atenção, e queria rapidamente convidá-los a conhecerem os nossos canais, as nossas redes sociais do nosso canal Roteiro Espírita. Se algum de vocês ainda não é inscrito no canal, que por favor nos ajudem. Nós temos várias palestras, também do Sheila, que estão lá postadas, de outros companheiros. E eu gostaria que vocês conhecessem o nosso canal, nos dessem a oportunidade de tê-los também no nosso canal como seguidores. Então, aí estão as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Todas elas chamam-se Roteiro Espírita, ok? Aí estão os nomes das nossas redes, os endereços, e que vocês possam nos ajudar nesse sentido. No mais, agradeço a todos
muita paz, muito obrigado e espero estar de volta o mais breve possível à nossa casa de Sheila, seja presencialmente, seja ainda virtualmente. Obrigado a todos e até a próxima. Muita paz. Fazer
gostaria de pedir que nesse momento fechássemos nossos olhos e respirássemos profundamente, nos permitindo guiar pela música. Inspirando e expirando lentamente, acalmando nossos corações. Vamos tentar sintonizar com nossos mentores, com os mentores da casa, com nossos amigos espirituais. Somos seres de amor, de luz. Vamos procurar estar, portanto, em contato com essa nossa luz. Agradecendo por um dia repleto de oportunidades de crescimento, por todas as provas e expiações pelas quais passamos. Sabemos hoje que elas fazem parte desse longo processo que é a evolução. Sabemos que não estamos sozinhos e que há sempre uma mão, encarnada ou desencarnada, a nos ser estendida. Confia em Deus, confia na espiritualidade maior, confia em Jesus, em Sheila, Irmã Dulce, Assis. Confia de todo o seu coração e agradece. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.